não falei mal uns dos outros. Talvez esse seja o problema que o pastor Tiago estivesse enfrentando. Pessoas que no momento estavam louvando a Deus e no momento seguinte estavam falando mal dos irmãos, estavam criticando os irmãos, estavam desejando o mal dos irmãos e verbalizando esse tipo de coisa ali, lado a lado com o que eles acabaram de falar. E Tiago diz que esses homens que são amaldiçoados, essa atitude ela é agravada, porque esses homens, nós, somos imagem e semelhança de Deus. Aqui ele diz que são homens feitos à semelhança de Deus. E é evidente que Tiago está ecoando Gênesis 1, quando Deus cria a humanidade à sua imagem e semelhança. Quando o Antigo Testamento usa essa expressão, falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, evidentemente não significa que Deus tem uma aparência, que Deus tem cabelo, que Deus tem corpo, como ensinam alguns grupos por aí, mas significa que nós compartilhamos de algumas características de Deus, e não são características físicas, já que Deus é espírito. Imagem e semelhança, no texto do Antigo Testamento e no conceito dos autores bíblicos do Novo Testamento também, significa que o homem foi revestido de autoridade e capacidade para representar o próprio Deus na criação. Ser imagem e semelhança de Deus significa que Deus colocou o homem como seu representante nesse mundo. E para isso, Deus dotou o homem de personalidade, moralidade, ou seja, noção de certo e errado, capacidade de se relacionar pessoalmente, criatividade, espiritualidade, tudo isso compõe o ser humano e faz parte desse pacote de sermos imagem e semelhança de Deus. Então, todos esses indivíduos que são alvos de maldições aqui, por essa pessoa que Tiago diz, é imagem e semelhança de Deus e tem essas características aqui. E a contradição, então, acontece porque na adoração a Deus, no louvor a Deus, nós usamos a boca para reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Essa mesma boca. E nós nos dirigimos a Deus, louvamos a Deus com essa boca. O problema, e aqui a contradição que Tiago nos apresenta, é que ao maldizer os irmãos, ao praticar talvez essa maledicência, eu estou ofendendo aqueles que representam o próprio Deus na criação. Então isso é uma grande incoerência, porque se o homem é imagem e semelhança de Deus, ou seja, se ele é o representante de Deus na criação, quando eu louvo a Deus de um lado, mas eu ofendo os representantes de Deus do outro lado, há uma incoerência gritante aqui. Não pode ser desse jeito. Por tabela, eu estou ofendendo quem? Quando eu ofendo o representante, eu estou ofendendo o próprio Deus. E Tiago fala, não pode ser assim. Você não pode usar a sua boca no momento para louvar a Deus e com a mesma boca você atacar o representante de Deus. Você não pode fazer isso. Há uma incoerência tremenda aí, porque ao amaldiçoar o homem, estamos indiretamente amaldiçoando a Deus. Além disso, nós bendizemos, reconhecemos e bendizemos a Deus, mas quando amaldiçoamos os homens, quando dirigimos palavras dessa natureza aos homens, nós estamos rejeitando os comandos que o próprio Deus deu, de que nós não podemos fazer isso. Veja a profundidade dessa incoerência. Olha o que diz Lucas 6. Vire um pouquinho as páginas da sua Bíblia para Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 27. Veja as palavras de Jesus. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. A ordem de Jesus é clara, você não vai pagar ofensa com ofensa, você não vai pagar maldição com maldição. Você me amaldiçoou? Toma essas palavras aqui também. Não. Você vai responder a maldição com bênção, a calúnia com uma oração, pelo bem daquela pessoa. E o apóstolo Paulo reproduz esse mandamento lá em Romanos, em meio a várias orientações que o apóstolo Paulo dá, ele diz, Romanos 12, 14, abençoai os que vos perseguem. E ele enfatiza, abençoai e não amaldiçoeis. Então, nós, por um lado, bendizemos a Deus, louvamos a Deus, cantamos hinos a Deus, lemos a sua palavra, compartilhamos dela com os nossos irmãos, mas, por outro lado, nós usamos a nossa boca para ofender os representantes de Deus, e nós usamos a boca para fazer aquilo que Deus proíbe, mas nós acabamos de usar a boca para fazer algo que agrada a Deus, e agora estamos usando a boca para fazer aquilo que Deus proíbe.
grande incoerência, é uma grande inconsistência isso daqui. E Tiago está apresentando isso para os seus leitores, falando, não pode ser desse jeito, meus irmãos. Bênção e maldição não podem sair da mesma boca. Não dá. São coisas mutuamente excludentes, são auto-excludentes. Você não pode caminhar com os dois. Ou é um, ou é outro. Não tem como os dois habitarem no mesmo espaço. Não tem como a boca fazer essas duas coisas e ainda haver coerência nisso. Não dá. Vocês, caso estejam fazendo isso, estão sendo incoerentes.